Olá, amigos. Estamos de volta com o Master Business, aquele espaço reservado ao mercado de trabalho, reservado às oportunidades de emprego, ao empreendedorismo, aqui na TV Master. Portanto, papel e lápis na mão, porque o Master Business 360 está no ar. Muito bem, estamos retornando com o Master Business agora na temporada 2016 e retornando num momento muito quente da nossa economia, um momento muito quente da política e vivendo uma situação um pouco adversa, com números muito elevados de desemprego, há uma retração e é preciso entender. É preciso, às vezes, parar e refletir um pouco sobre o que está acontecendo. Há exemplo do corpo humano, né, onde nós temos os nossos sinais vitais, né, que indicam a qualidade da nossa saúde, como a nossa pulsação, né, o nosso batimento cardíaco. A economia não é diferente. A economia possui os seus sinais vitais. São eles a Bolsa de Valores, o dólar e nós tivemos a oportunidade de verificar agora, na semana passada, com os adventos do cenário político, né? Ensejados por ações como a delação premiada do senador Delcídio, o convite para o depoimento do ex-presidente Lula. Nós não vamos aqui entrar no aspecto político, vamos entrar na parte econômica. Quando a gente olha, nesse momento, para o mercado, o que é que a gente vê? A Bolsa sobe, o dólar cai, a Petrobras valoriza, e isso é um recado muito claro, isso é um recado de que a economia está esperando por um direcionamento, uma liderança que possa passar confiança, né? E é bem assim que funciona. A situação financeira, econômica de qualquer pessoa, não importa se ela está com caixa alto, com caixa baixo, se ela está com dificuldade, se ela tem crédito, se as pessoas acreditam nela, ela vai conseguir receber investimento, vão acreditar naquilo que ela faz. Mas quando você não tem crédito, quando as pessoas não confiam naquilo que você faz, nos rumos que você dá, a sua gestão, você pode até ter muito dinheiro, mas as pessoas não vão querer estar com você. E é exatamente isso que está acontecendo hoje no Brasil. Por isso, nós estamos aqui no retorno da temporada 2016, nós convidamos, pedimos para retornar ao Master Business o Dr. Sérgio Rodrigo de Castro Pinto, que é procurador da República e que veio aqui para nos atualizar sobre o momento das 10 medidas contra a corrupção. Um conjunto de medidas que eu tenho certeza, pessoalmente acredito muito, que dará um novo rumo para o nosso país, certo? Portanto, doutor Sérgio Rodrigo, prazer em recebê-lo aqui no Master Business. Prazer é todo meu, Luiz. Obrigado mais uma vez pelo convite e boa noite aos telespectadores. Ok, muito bem. Olha só, nós estamos vivendo um momento, passamos aí, quando você esteve aqui, nós estávamos no início da coleta das assinaturas, né, eram necessárias 1,5 milhão de assinaturas para que pudesse ser encaminhado ao Congresso, à Câmara dos Deputados, como um projeto de lei as 10 medidas. E hoje, em que estágio isso está? Nós já passamos de 1,5 milhão de assinaturas, que é o mínimo exigido pela lei para que essas 10 medidas de prevenção e combate à corrupção sejam enviadas ao Congresso Nacional como projeto de lei de iniciativa popular, mas até o dia 29 deste mês, o mês de março, continuaremos colhendo mais assinaturas, porque achamos que quanto mais assinatura, melhor, maior a pressão da sociedade para que realmente sejam implementadas essas 10 medidas. Medidas essas que a convicção nossa que trabalhamos no dia a dia na prevenção e no combate à corrupção
realmente mudarão a nossa realidade para melhor. Eu não tenho a menor dúvida que, se porventura o Congresso aprovar essas 10 medidas, o Brasil, a médio e longo prazo, atingirá níveis bem inferiores no que diz respeito à corrupção do que existe hoje. Só para se ter uma ideia, Luiz, segundo dados da ONU e da Receita Federal, são desviados por ano no Brasil aproximadamente 500 bilhões de reais através da corrupção em sentido amplo. 500 bilhões de reais. Por ano. Por ano. O orçamento da União para a saúde gira em torno de 100 bilhões. Quer dizer, 5 vezes mais aquilo que se gasta com saúde no Brasil. Quer dizer, por exemplo, daria para resolver o problema de saneamento básico, acho que dava até para não ter mais mosquito de dengue, de zika, com tanto dinheiro, se ele fosse aplicado corretamente. E mais ou menos 60 bilhões é o orçamento da União para a educação. Ou seja, com a corrupção em sentido amplo, se gasta, se perde, né? Quando eu falo corrupção em sentido amplo, tem aí também sonegação, etc. São 500 bilhões de reais. Então, se porventura a gente diminuir isso para padrões razoáveis, padrões compatíveis com outros países, certamente nós teríamos dinheiro não só para ter uma boa educação, uma boa saúde e também uma boa segurança pública, o que já seria grande coisa. Ou seja, a qualidade de vida do brasileiro melhoraria muito, isso eu não tenho a menor dúvida, né? E essas medidas, Luiz, é bom lembrar sempre, na verdade não são criações do Ministério Público Federal ou dos outros órgãos que estão, ou entidades civis, da sociedade civil, que estão envolvidas nessa campanha. Na verdade, são experiências estrangeiras, experiências trazidas de países democráticos, a exemplo dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Alemanha, que foram implementadas nesses países já há algum tempo e que realmente diminuiu a corrupção nesses países. Esses países também passaram, em determinado momento da história, uma situação complicada no que diz respeito à corrupção. A corrupção era muito grande e eles diminuíram sensivelmente. Não que acabou, a corrupção não acaba, mas diminuíram sensivelmente. Então, se nesses outros países ocorreu isso, por que não haveria de ocorrer aqui também? E é muito interessante essa colocação pelo seguinte, recentemente nós pudemos ver pelo noticiário que um político japonês, ele foi condenado, ele saiu do cargo dele muito envergonhado, foi julgado, foi condenado, e quando divulgaram o valor do desvio que ele havia realizado, era o equivalente a 30 mil reais. E eu me lembro que na época isso foi alvo de pilélia, de piada. Como 30 mil? Como se 30 mil não fosse nada. Então, quando você diz que muda, não que vá deixar de existir, mas que o ambiente é outro, quer dizer, não tem espaço para milhões, bilhões, porque com esse conjunto de medidas, a possibilidade de se encontrar, identificar e atuar rapidamente sobre qualquer ato que leve a indícios de corrupção, será muito mais rápido, muito mais eficiente. Sem dúvida. Essas medidas, elas têm um caráter preventivo, tem várias delas que têm um caráter preventivo. Como diz o ditado popular, que quase sempre é muito sábio, é melhor prevenir do que remediar. É o caso do chamado teste de integridade, que vem do direito do common law, né, que é Estados Unidos e Inglaterra, e tem medidas repressivas também. O que acontece atualmente no Brasil é que quase sempre a Lava Jato é um ponto fora da curva, mas quase sempre as pessoas que desviam o dinheiro público, elas não são punidas. E ela sabe disso. O corrupto, em geral, é um criminoso muito racional. Ele afere o custo e o benefício. Se você muda o ambiente, e o ambiente tem instrumentos para que a pessoa realmente seja punido, e mais do que isso, perca tudo aquilo que ele desviou, então ele, antes de realizar o ilícito e praticar o ilícito, ele pensa duas vezes. É o que aconteceu nesses outros países. Infelizmente, no Brasil, a realidade ainda não é essa. Então, assim, em função da nossa legislação, é muito difícil você realmente provar o ato de corrupção, porque geralmente o ato de corrupção ele é feito a quatro paredes e os envolvidos não têm nenhum interesse de revelá-los, né? Você, com esses novos instrumentos que são propostos nessas 10 medidas, repito,
trazidos de países democráticos, você tem mais condições de provar o ato corrupto e, mais do que isso, você também tem instrumentos de recuperar rapidamente o dinheiro desviado. Porque o que acontece muitas vezes no Brasil, que mesmo a pessoa que é condenada, você não tem instrumentos de recuperar o dinheiro que foi desviado, o dinheiro público, né, dinheiro que é do povo. Né? Com esses novos instrumentos que são previstos nessas 10 medidas, ação civil de perda dos bens, o confisco alargado, você tem instrumentos de recuperar rapidamente esses bens. A criminalização do enriquecimento ilícito, que é uma medida que já existe em quase todos os países democráticos, eu, sinceramente, o único que não implementou ainda é o Brasil, embora o Brasil seja signatário da Convenção das Nações Unidas, e essa Convenção das Nações Unidas afirme que todos os países signatários têm que criminalizar o enriquecimento ilícito, o Brasil não criminalizou. Ainda não fez. Não fez, é uma medida fundamental, porque basta você apenas comprovar, os órgãos de persecução, comprovar que o patrimônio daquela pessoa é incompatível com a atividade ilícita dele. Então, se porventura for um servidor público, a título de exemplo, que tem uma renda de R$3.000 por mês, que não teve herança, que não casou com uma pessoa rica, e, no entanto, tem iates, carros importados, patrimônio de 20 milhões, isso por si só já é crime. Comprovando que aquilo é incompatível. Há uma ação penal e, comprovando isso, é crime e automaticamente ele perde tudo. E ele perde aqueles valores. E isso existe em todos os países democráticos, a criminalização do enriquecimento ilícito. Então, assim, se você for ver bem, na verdade, são medidas que você até se indaga. Por que isso não existe? Como é que ainda não temos? Como é que não temos? Essa que é a pergunta. Porque ainda nós não temos. Por que não temos? Porque os outros já têm há muito tempo. Inclusive exigido pela ONU. E o Brasil não só é um país membro da ONU, como é fundador. E quem conduziu a reunião de fundação foi um brasileiro. Oswaldo Aranha. Não é? Exatamente. E nós não temos ainda. Nós passamos ilesos. E somos signatários desde 2004 dessa convenção da ONU. Né? Desde 2004. Nos comprometemos, mas até agora não criminalizamos o enriquecimento ilícito. Felizmente. Quando nós olhamos, né, quando a gente percebe tudo o que está acontecendo, o tamanho desse escândalo, né, de corrupção que nós estamos vivendo agora, a Lava Jato vem trabalhando, e os números são números assim estarrecedores, é muito dinheiro. Como que pode, né? Como que pode se pensar em montar uma máquina, um esquema com tanto dinheiro envolvendo tanta gente, né? Na verdade, existe um ambiente hoje que, por omissão, até então, na nossa parte de legislação, favorece a que esse tipo de situação, ou favorecia que esse tipo de situação ocorresse e se instalasse. O fato novo é a maneira como as coisas estão sendo conduzidas. O próprio instrumento da delação premiada, ele é recente, né? E ele tem sido um dos instrumentos fundamentais para que isso seja apurado da maneira como está sendo. É verdade. As pessoas, às vezes, são meio céticas com alterações legislativas. De fato, tem mudanças legislativas, leis novas, que são, literalmente, para inglês ver, fazendo aqui o cotejo com a lei que abolia a escravidão no Brasil, o tráfico negreiro, né? Mas há outras leis que realmente mudam a realidade. A colaboração premiada é um exemplo. Já por conhecer a realidade da colaboração premiada em outros países, quando elas passaram a existir, realmente é um instrumento de investigação fundamental para você desvelar em toda a sua plenitude organizações criminosas complexas. Sem instrumentos como a colaboração premiada, você não consegue desvelar. Essas 10 medidas, elas vão no mesmo sentido. São medidas que realmente mudam a realidade, tal qual a colaboração premiada. Que o digam os demais países que implementaram ao longo da história essas medidas. Então, como eu já falei, com o Brasil não seria diferente. E mais do que isso, o que eu acredito é que, se porventura essas 10 medidas forem implementadas, e eu tenho convicção que serão implementadas, em mudando o ambiente, ou seja, o ambiente não ficaria propício para pessoas mal intencionadas, pessoas que querem desviar recursos públicos, se locupletar de recursos públicos. Então, realmente, o nível de corrupção baixaria muito e acredito eu que dificilmente ocorreria outra operação da envergadura da Lava Jato. Não pelo sentido negativo, não ocorreria porque seria muito difícil
ter atos de corrupção da envergadura da Lava Jato e outros tantos que ocorreram no Brasil ao longo da nossa história, infelizmente, né? É verdade. Eu penso, assim, acredito nisso, porque não haverá mais ambiente para que uma rede deste tamanho se instale, não é verdade? E aí, veja bem, já foram colhidas as assinaturas, dia 29 será a entrega. Qual o papel do cidadão que assinou ou aquele que não teve a oportunidade de assinar? O que esse cidadão pode fazer para que isso se transforme de fato em lei? Dia 29 haverá entrega, então, por gentileza. Pois não, para elucidar Luiz. O nosso telespectador. Primeiro, chamar os cidadãos para que assinem, ainda há tempo, né? Inclusive no site, né, no endereço eletrônico www.10medidas.mpf.com.br, você, quando abre esse endereço eletrônico, vem logo uma página com o espaçozinho para você assinar, né? Você e a sua família, os seus amigos, e não precisa colocar o título de eleitor. E você pode remeter para o próprio Ministério Público, pode entregar na Casa da Cidadania, no DETRAN, no TRE, na Justiça do Trabalho. Tem vários parceiros nossos, quer dizer, parceiros que estão apoiando essa campanha, que estão recolhendo essas assinaturas. Então, chamar a população para assinar. Quanto mais gente, melhor. O poder de pressão é maior. E segundo, nós, depois, a partir do dia 29, a bola realmente está com o Congresso Nacional, com os parlamentares que são nossos representantes eleitos pelo povo. Então, é importante que toda a sociedade civil acompanhe os parlamentares, a posição dos parlamentares. Então, você que votou no parlamentar A ou B, acompanhe a posição do seu parlamentar em relação a essas 10 medidas. São medidas que realmente melhorarão a situação do nosso país. Quer dizer, diminuirá a corrupção. Mas, como eu acho que já ficou claro, no dia em que a corrupção diminuir no nosso país, nós teremos realmente direitos fundamentais de melhor qualidade, saúde, educação, segurança pública, etc. Inclusive, eu tenho informação de análise de economistas que já entendem que a implantação das 10 medidas vão trazer um crescimento para a nossa economia. Inclusive, os próprios reflexos da Lava Jato. Quando eu digo reflexo da Lava Jato, eu não estou me referindo às pessoas que são alvo da Lava Jato, eu estou me referindo ao contexto de impunidade que está se estabelecendo. E a partir do momento que você tem um contexto de impunidade e um ambiente desfavorável à corrupção, para os players internacionais, aqueles que querem investir, aqueles que têm e têm capital para isso, eles olham para a economia do Brasil e vão enxergar aqui um ambiente muito mais favorável. Portanto, isso deve trazer um crescimento econômico para o nosso país. O que acontece é que a corrupção, né, ela, do modo geral, ela termina, deságua em oligopólios no mercado e monopólios, né? Então, a partir do momento que realmente empresas que venciam em todas as esferas do governo, licitações que eram direcionadas para ela, e de forma tal que não davam chance a outras empresas que estavam iniciando, que estavam crescendo, então elas impunham determinados preços, superfaturavam, não havia uma livre concorrência, um livre mercado. Os Estados Unidos, inclusive, eles são exemplos nesse sentido, quer dizer, as leis antitruste norte-americanas do final do século XIX e do início do século XX, elas surgiram nesse ambiente em que o mercado estava absolutamente oligopolizado a partir da corrupção. Então, por pressão da sociedade civil, surgiram essas leis e, posteriormente, os Estados Unidos passaram a crescer bem mais do que vinha crescendo até então. Aliás, os Estados Unidos estavam em recessão, e um dos motivos do surgimento dessas leis. Então, eu acho que no Brasil não vai ser diferente. No dia que houver uma competição de fato, né, uma concorrência de fato, a tendência é que o nosso mercado funcione melhor e que o país cresça mais. Muito bem. Eu entendo, inclusive, recentemente, há um filme que mostra bem isso, que até quem desenvolveu essa teoria chama-se Uma Mente Brilhante, que conta a história de um economista americano, que desenvolveu essa teoria de que no grupo o que é melhor não é o que você consegue para você, mas é o que você consegue de melhor para o grupo.
bastante interessante, um filme que vale a pena assistir e que elucida bem, e é dessa época, é no pós Segunda Grande Guerra Mundial, que começa isso a se difundir mais. E penso que isso vai acontecer aqui também. Há uma característica muito individualista no posicionamento desse conjunto de leis que existem, e nós temos que abrir para uma visão muito mais coletiva, muito mais plural. E o ambiente sadio, o ambiente de concorrência limpo, né, transparente, isso traz muito mais pessoas, isso favorece muito mais o desenvolvimento, o crescimento da nossa economia. Sem dúvida nenhuma, Luiz. E espero, sinceramente, que os nossos parlamentares também sejam sensíveis a essas 10 medidas. A percepção que eu tenho é que a sociedade civil apoiou mesmo. Eu que fiz várias palestras, conversei com várias pessoas, o apoio é maciço. Então, espero que os parlamentares também se sensibilizem e apoiem essas medidas que melhorará em muito o nosso país, em diversos aspectos, inclusive no que diz respeito a direitos fundamentais básicos. Muito bem. Quer dizer, dia 29 agora, estará nas mãos do Parlamento brasileiro, as 10 medidas serão entregues oficialmente. E a partir daí, como irá se posicionar o seu candidato, a pessoa que você votou, né? Você que tem proximidade, que consegue conversar, consegue ter acesso ao seu parlamentar, qual a posição que ele vai ter? Cobre isso dele, procure saber, porque isso é muito importante. Nós estamos falando de algo que pode mudar a história do nosso país. Eu canso de ouvir as pessoas dizerem: o Brasil não tem mais jeito, não dá, o Brasil não vai mudar nunca. Muda. Muda se as leis mudarem, as coisas mudam. As pessoas vão reaprender, elas vão ter que fazer as coisas de uma maneira diferente daquelas que elas faziam antes, né? É difícil construir alianças, usam subterfúgios ilegais para que possa se estabelecer bases, mas isso porque há essa possibilidade. Quando você acaba com essa possibilidade, quando você elimina essa possibilidade, vamos construir em outro sentido, de outra maneira. Vamos reaprender a forma de fazer as coisas, mas vamos aprender a forma ética, a forma correta, a forma legal, porque isso vai favorecer. Olha, os números são estarrecedores. Falar em 500 bilhões, quando o orçamento da educação do Brasil são 60 bilhões, e a gente vê aqui, nossa Universidade Federal vive em greve, tem gente lá hoje na Universidade Federal fazendo greve de fome, porque não tem aonde, tiraram os aposentos, tiraram o acesso ao restaurante. Nós estamos falando de o que seria o berço da intelectualidade do nosso país, da nossa capacidade de criação, na era da informação. O século XXI é a era da informação, é a era do conhecimento. Nada tem mais valor do que o conhecimento, e nessa hora nós temos uma educação literalmente sucateada no nosso país, a capacidade de formação de novos cidadãos capazes de produzir, né, é muito pequena. Os nossos programas de assistência, que são importantes, que têm que existir, que as pessoas não podem passar fome, mas esses programas não tiram as pessoas do programa, eles não têm uma política de, espera aí, você vai ficar aqui 2 anos, em 2 anos nós vamos te entregar à sociedade com autoestima, com capacidade de você produzir. Em essência, o dinheiro existe, ele não está sendo aplicado no lugar certo, da maneira certa, porque o ambiente não é favorável. Muito bem. E aí, qual seria o recado, qual seria a mensagem que você deixaria para o nosso telespectador com relação às perspectivas aqui do futuro? Eu sou otimista. Eu sei que nós vivenciamos hoje uma situação de instabilidade política. Em certa medida, ficamos até nos perguntar se vai melhorar, como vai melhorar, mas eu sou otimista. Eu acho o que realmente muda a sociedade
é quando ela acorda para a implementação de medidas realmente efetivas para melhorar a sua realidade. E eu acho que essas 10 medidas é um exemplo disso. Passando essas 10 medidas, eu acho que melhorará muitas coisas. Eu sei que tem outras tantas, mas é um grande passo. Muito bem, ótimo. Olha, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço. Pela segunda vez. E olha, eu lhe digo, se houver necessidade, falaremos esse assunto uma terceira, uma quarta, uma quinta, porque este é um assunto vital para a nossa nação. Esse é um assunto que vai, de fato, fazer a diferença se as pessoas terão comida na mesa ou não, se as pessoas terão condições de ter uma vida digna ou não. Porque se o nosso ambiente não é favorável ao crescimento justo, a um crescimento correto, que dê oportunidades iguais às pessoas, e essas oportunidades elas têm que vir a partir da educação, né? Eu conversava outro dia com um colega que ele estudou em escola pública na década de 50, e ele dizia que na cidade dele, não era uma cidade muito grande, mas tinha uma família muito rica na cidade, e o pai dele tinha uma padaria, e tinha um pessoal que era muito humilde, que morava numa região ali que seria equivalente hoje a uma comunidade, né, dessas assim, bem humildes mesmo. E ele se lembra nitidamente que os 3, 4, 5, os colegas de sala, todos eles estudavam na mesma sala de aula. Tinha diferença, né? O filho do milionário da cidade estudava com o filho do dono da padaria, que estudava com o filho daquele casal que vivia na comunidade carente. E aí o que foi de cada um deles está ligado ao quanto eles aproveitaram a oportunidade que eles tiveram. E isso é democracia. A democracia se faz com condições de igualdade para que você cresça, para que você se desenvolva. E uma economia forte se faz com pessoas que têm capacidade de produzir. Se não há educação, se a educação não tem qualidade, se a educação não forma, não qualifica o indivíduo para ele ser produtivo, então nós não temos um desenvolvimento da economia. Quer dizer, aquela história, não, temos que dividir o bolo. Sempre teremos que dividir o bolo tem que ser dividido, mas nós temos que fazer o bolo crescer. Então todo mundo tem que trabalhar, tem que estar apto, capaz de fazer esse bolo crescer. A gente vê, não sei se você viu hoje, no noticiário, a fila no Rio de Janeiro para uma oportunidade de trabalho, surge uma oportunidade de trabalho e são quilômetros de fila de pessoas se dizendo humilhadas por estarem ali naquela condição em busca de um trabalho. Em função do quê? Falta de credibilidade? Em função de quê? De que nós não conseguimos formar um cenário econômico que gere confiança, que atraia as pessoas para investirem no nosso país. A gente tem que enxergar as nossas notas de qualificação caindo sistematicamente por quebra de confiança. Isso precisa mudar. E as 10 medidas são o caminho para que isso mude. Doutor Sérgio, mais uma vez agradecer a sua presença. Eu agradeço mais uma vez a Luiz e agradecer aos telespectadores também. Muito bem. Queria deixar aqui como mensagem final de encerramento, domingo existe um agendamento nacional de manifestação. Para este domingo estão agendadas manifestações, porque o Brasil se dividiu em duas facções, dois lados. É preciso que se tenha muita maturidade e que não haja acirramento, que não haja violência. Existe a hora de um se manifestar e existe a hora do outro se manifestar. Se forem se manifestar ao mesmo tempo, isso vai gerar violência e nós não precisamos de violência. Então, inclusive o governo do estado de São Paulo publicou que domingo é o dia da manifestação pró-Lava Jato. Ok, então não poderá ocorrer nas proximidades do local onde está marcado para essa manifestação de qualquer outro grupo, porque foi agendado primeiro, está agendado há mais tempo, não é porque é esse ou porque é aquele. Quando aquele grupo, o grupo, por exemplo, de apoio
ao ex-presidente, à presidente Dilma, quiser se manifestar e for agendado, ele tem todo o direito e deve se manifestar. Mas nós não precisamos transformar isso numa guerra civil. Nós temos que fazer com que isso seja um ambiente democrático, um ambiente correto. Então, tomem muito cuidado, tenham juízo. A violência será um grande desserviço para os dois lados. Penso, inclusive, que se houver violência da parte dos manifestantes que apoiam o ex-presidente e a presidente Dilma, vai ser um grande desserviço para eles vão ser imensamente prejudicados. É melhor ter a cabeça fria, sair fora, deixa o pessoal se manifestar, evita a violência, depois vocês vão ter a sua oportunidade, seu dia que vocês agendarem, ok? Então, só nos resta aqui agradecer o carinho da sua audiência, pedir a todos que tenham serenidade, que tenham paz, tá certo? Que tudo transcorra bem nesse domingo e que nós possamos ter cada vez mais um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico, porque esse sim faz diferença na sua vida, faz a diferença na vida de todas as pessoas que estão ao nosso lado, ok? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro, tudo de bom!